Oiê, sobre propósito. Todo propósito é encontrado na criação. E a criação nada mais é que a criança. E a criança que está bem assistida, bem direcionada, consegue seguir à frente. Ela precisa de um ambiente seguro e estável. Só que essa não é a realidade. Até porque nos dias atuais, tantas coisas estão turbulentas. Então, meu recado aqui é para que pais estejam mais atentos aos seus filhos e principalmente mais atentos às suas ações, pois essa é a responsabilidade que vocês assumiram enquanto tutores, guardiões de seus filhos. Filhos são para a vida, mas a responsabilidade é um contrato pelo qual vocês, pais, assinaram. E eu digo vocês porque eu não sou mãe fisicamente. Porém, eu tenho uma enorme simpatia. Tenho um trajeto neste caminho com relação à educação. Então, quando eu me coloco à disposição de estar ao lado para que as coisas possam fluir melhor, eu estou no andar junto a estes pais que desejam o melhor para os seus filhos. O melhor nem sempre é aquilo que se pensa. O melhor não é um bom colégio, uma boa alimentação. Claro que isso contribui, mas nada adianta oferecer coisas materiais, sendo que se o pai não estiver atento às estações da vida, ou seja, às necessidades básicas da vida, essa criança fica perdida. Então é preciso saber onde se está, a hora que acontece determinada situação, como é o processo dentro da educação e do desenvolvimento da educação, o desenvolvimento infantil. Todos os pais deveriam saber sobre isso, justamente para estar sincronizados e alinhados com relação a isso. Pais são tutores. Eles assumiram este papel. Não quer dizer que eles não precisam ter a vida deles. Eles têm, sim, o papel com relação à sociedade diante ao casamento, diante ao trabalho, diante ao seu autocuidado, diante aos amigos, mas ele tem um papel primordial, que é este cuidar da criança. Neste momento de desenvolvimento, essa criança está em estado de vulnerabilidade e precisa da guarda, precisa deste cuidado. Se o pai não está alinhado, se o pai não está atento,
O pai, eu digo, representando o pai, a mãe, o tutor, o cuidador. Pode ser um avô, pode ser um padrinho, não importa. Mas o que eu quero dizer é, se este pai não está atento a essa situação, à situação da necessidade dessa criança que está em desenvolvimento, ela coloca em risco a vida dessa criança. Pois é responsabilidade dela. Então, algumas pessoas podem até, de alguma forma, colocar assim, mas você está jogando a responsabilidade, a culpa nos pais? Não. Eu não estou colocando a culpa nos pais. Eu estou chamando para a atenção, não estou chamando a atenção. Eu estou chamando para a atenção de que pais se comprometeram a ser pais e eles então deverão tomar a atenção à criança que está em estado de vulnerabilidade, pois ela está em desenvolvimento e uma hora ela está aqui, outra hora ela está lá. E então, não é só sobre o que a sociedade está sinalizando, mas é a relação e o vínculo entre o pai e essa criança. Essa criança tem como espelho o pai. Se esses pais tomam um caminho nebuloso, essa criança vai compreender e vai crescer aceitando e acreditando que é esse o caminho. E até que ele compreenda lá na frente que que este caminho era errado, não era o certo, apanhou muito. E então, por um lado, há necessidade dessa criança aprender? Há necessidade da escolha de compreender que foi um livre-arbítrio e que essa criança veio à Terra e escolheu esses pais para aprender? Sim, há. Mas também há necessidade de algumas pessoas que estão atentas a isso falarem sobre isso. Porque não há necessidade de apanhar tanto. O propósito é sobre isso. Quando a gente chega em propósito, a gente chega no fluir da vida. Quando a gente fala em propósito, a gente fala que as coisas são leves. As coisas elas devem acontecer com leveza. A gente vem para a Terra para materializar, para experienciar a materialização, para receber o ouro. Então, tudo que trabalhamos, chegamos à Terra e recebemos. E isso ele tem que vir com leveza. E o que acontece nos dias atuais é que está todo mundo muito pesado. Ninguém se coloca numa situação de se olhar e ver que está fazendo as coisas erradas. E então, chega aí uma doidinha, né? Não estou com isso na cabeça. Mas chega aí a criança espiritual falando 1 trilhão de coisas. Ela está despertando e falando sobre o que é esse mundo da criança. Aqui nesse momento, é uma jovem falando sobre suas próprias experiências com relação ao que se viveu. Então, quer ser mãe? Quer ser pai? Estude antes, prepare-se antes. Não saia aí fazendo filho desesperadamente, simplesmente por fazer. Porque aquilo que de repente era para ser lindo, se torna nebuloso. E crianças não merecem isso. Crianças são anjos. Crianças, elas vêm para abençoar, crianças vêm para iluminar, crianças vêm para trazer a força da criação.
E tudo que nós, o universo, o planeta está necessitando nesse momento são de crianças alegres, leves, livres. Não é ser livre no sentido de ser desobediente, mas é a aura limpa. Então, quando eu falo de sementes estelares, são essas sementes que acabam por nascer e que vêm de vidas e vidas e vidas e vidas atrás, fazendo esse trabalho de limpeza e de purificação e regeneração de tudo que já viveu. Em vida, então, eu estou no ano de 2024 com vocês, né? Porém, eu tenho uma experiência de vida, um olhar à vida enquanto entre vidas. É uma forma de como eu olho a vida. E aí a gente fala de mediunidade, de um outro olhar, que eu ainda não consigo me comunicar completamente. Mas o que eu quero trazer de recado aqui, de informação, e que estou falando, é sobre a minha verdade, que pode contribuir com o externo. Quando a gente recebe essa voz para comunicar, é porque há, de alguma forma, um conhecimento que vai auxiliar, nem que seja uma única pessoa. E a vida vai fazer com que essa comunicação chegue até essa uma pessoa. Pois nós estamos no propósito de vida. Quando se torna leve, o fato de eu falar muito é a minha leveza. E aí então eu entro na situação de que há algo em mim que precisa ser externalizado para alguém que está buscando uma informação. E então, se esse vídeo, essa fala, chegar a uma ou a 100 pessoas, mas se uma se conectar e expandir, em filtrar, em selecionar, em fazer sentido a comunicação, eu concluo o que se é necessário ter sido concluído. Então, dessa ação, eu faço a minha parte. Então, eu ouço: Ana, faça isso. Fale aquilo que você está sentindo em verdade. E promova para que outras pessoas ouçam. O universo vai fazer o trabalho de chegar. E aí, neste caminhar, eu estou fazendo a minha ação. O que falo não é bobagem, pois é uma experiência vivida. E não só vivida, como também estudada, porque eu passei minha vida inteira estudando sobre educação. E aí eu posso falar 1 trilhão de coisas dentro disso. E eu vivi e experienciei em ambas as partes, então eu me coloquei dentro de conhecimento e vivência, enquanto o papel em compaixão no lugar da mãe, da avó, da criança, em estado de vulnerabilidade, em estado de luxúria de ambas as partes, enquanto espiritualidade.
E é assim que eu, Ana Paula, sou. Eu me coloco à disposição de experienciar situações para depois trazer a comunicação, para me colocar a ação enquanto comunicação. Então, para vocês que me conhecem, há anos atrás, 3, 4 anos atrás, eu estava em estado de atividade junto à vida animal intensa, e ali estava então a criança que estava em desenvolvimento dentro da espiritualidade, a criança que está ligada ao mundo dos elementais, a criança que está junto aos animais, a comunicação, tentando desenvolver a comunicação. E aí a gente coloca outras questões. Então, o que você... Aí eu coloco essa informação, né? O que você, enquanto pai e mãe, está neste ano de 2024 oferecendo de saúde, bem-estar, educação aos seus filhos? Você está oferecendo aos seus filhos simplesmente uma televisão, um videogame, ou você leva eles às atividades sociais, extrasociais, no sentido de ir fazer uma caminhada, uma atividade física, estar fazendo uma atividade junto às artes, frequentar os parques. A gente tem aí dentro aqui em São Paulo, por toda a região aqui, o SESC, enfim. O que você está oferecendo? Porque só ficar ali dentro da casa e da família não faz com que essa criança expanda. E então, eu, enquanto Ana Paula, eu tive na minha infância 2 universos. O universo dentro da família, presa à família, e o universo do experienciar fora. Fui uma criança com determinadas dificuldades, enfim, onde também tive os meus recursos lá, recebi os recursos. Por isso falo tanto de honrar pai e mãe. Eles fizeram o melhor. Todos os pais fazem o melhor, mas há a possibilidade de fazer melhor ainda, pois nós estamos em outro nível de vida. Ao mesmo tempo que temos uma alta tecnologia, estamos aprisionados em muitos vícios. E todos esses vícios nada são ilusão. Tudo que é em excesso é ilusão. Não quer dizer que a gente tem que buscar perfeição, mas a gente tem que tentar fazer o melhor. Se hoje eu tirei 7 na prova, amanhã eu vou buscar tirar 8. Mas com leveza. Nem sempre uma criança dentro de estudo vai obter uma nota alta ficando ali preso no estudo. Ele precisa estudar, adquirir conhecimento e externalizar. Por isso que é indicado que
adolescentes que estão em processo seletivo para ir para a faculdade ou para devidos fins de avaliação, de prova, 2 dias antes, relaxe. A mente precisa relaxar. E então, aí aqui a gente fala de outra situação que fala de equilíbrios de polaridades, que aí num outro vídeo eu vou estar falando, que é justamente fazer esse equilíbrio entre as polaridades para que haja essa leveza e que você possa exercer ambos os lados, que é a ação e a meditação, que é o descansar e o brincar, enfim, que é o pai e a mãe. Então, eu já falei muito aqui, mas é essa reflexão para os pais com relação às questões do cuidar da criança, né? E aí, meu propósito não é simplesmente falar de criança. Meu propósito é justamente eu estar me conhecendo. À medida que eu permito me conhecer, eu vou me amando. Meu propósito é amor próprio e independência emocional. À medida que eu vou me amando, vou me conhecendo, vou externalizando, vou trazendo a comunicação, pois há muitas pessoas como eu. Aquilo que eu não quero para mim, eu não desejo para o outro. Como eu passei por um sofrimento no sentido de grande aprisionamento, por questões que não eram necessárias, e isso não tem nada a ver com meu pai e com a minha mãe, mas sim com a minha essência de vida, aquilo que vou aprendendo, eu vou externalizando para poder contribuir com o desenvolvimento de outras pessoas. E aí a gente fala de espiritualidade. Então, o meu propósito é a comunicação em uma das vertentes, que aí a gente traz Gêmeos, que fala da comunicação. Então, assim, é muita coisa para ser falada em todos os setores. Então, quando eu abro o perfil Mulheres de Propósito, é para me engajar junto com mulheres que estão despertando ou já estão despertas sobre seus propósitos de vida, a fim de que a gente possa fortalecer, unificar, colocar sobre suas experiências, para que a gente possa ajudar outras pessoas. E assim a gente vai se reconhecendo, crescendo, fortalecendo, iluminando, trazendo luz, trazendo mais saúde para o meio. Tá bom? Fiquem todos bem e boa semana.